Graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Leonardo Almeida. Estamos aqui na nossa, que é a primeira escola bíblica dominical, que tem por nome EBD em Foco, Lições que Edificam. Estamos aqui para abordar um tema que é muito importante, dessa revista que foi escrita pelo pastor Douglas Batista, doutor em teologia, licenciado em filosofia, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGABB e líder da Assembleia de Deus Missão em Distrito Federal. Estamos aqui para abordar um assunto que é muito importante, mas a gente vai abordar de um jeito que você nunca viu antes. Vamos abordar de um jeito diferente. Estamos acostumados com uma escola bíblica dominical que é meio a gente fazer de um jeito bem assim, ler e falar, a gente vai fazer de um jeito diferente. Mas como assim de um jeito diferente? Nós estudamos a revista, assim como os nossos convidados, só que a gente vai expor de um jeito diferente, colocando pontos de vistas diferentes, onde a gente vai abordar cada visão do que se refere à ética. E o nosso tema é ética cristã. O que é ética cristã? Estamos hoje aqui com um convidado que não é convidado, né? É fixo no programa, que é o nosso presbítero Roneir de Oliveira. Paz do Senhor, presbítero Roneir. Pai do Senhor, cooperador Leonardo. Pai do Senhor, amados ouvintes que estão aí nos assistindo em breve. E estou muito feliz por estar participando, né? Primeira EBD em Foco. É uma bênção de Deus, é um trabalho que está sendo realizado e esse tema vai ser discutido de uma forma como o irmão acabou de dizer, abrangente, rápido, para que os amados irmãos possam entender o que significa ética cristã. Não de um modo somente teológico, mas de um modo espiritual. Mesmo porque às vezes a gente pensa, o que é teologia? Teologia é estudo sobre Deus. Todos têm algo para oferecer desde que estuda as Escrituras, quando a gente está estudando sobre Deus. Então é um assunto que vai ser discutido por homens de Deus. E por falar em homens de Deus, hoje a gente tem o nosso convidado, o primeiro convidado do programa, pastor Gessé Ramos, pastor presidente da Assembleia de Deus Paz no Vale, cuja igreja na qual eu coopero para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, pastor Gessé Ramos. A paz do Senhor a todos os ouvintes. É um prazer para mim estar aqui, participando pela primeira vez juntamente com meus amados irmãos, Leonardo, irmão Roneir, também conosco o pastor Maurício, Deus abençoe, nosso amado irmão Marcos também nos ajudando aqui, cooperando, todos reunidos aqui. Então, para mim é uma grande alegria, Agradeço em primeiro lugar a Deus por esse trabalho tão bom, e edificante que é a Escola Bíblica Dominical, EBD em Foco, é coisa preciosa, os ensinamentos traz crescimento, a coisa mais importante que existe na igreja em parte de ensino é a EBD, a Escola Bíblica Dominical, traz amadurecimento, crescimento em todos os aspectos da vida cristã, E hoje em especial, está sendo lançado aqui a primeira aula do próximo trimestre, que é o que é ética cristã, Isso é muito importante discutir esse assunto, é um assunto atual, atual, e quero dizer que a ética cristã é uma coisa relevante, que confronta com o mundo, as questões do mundo, questões morais, que nós estamos vendo aí a cada dia piorando, cada momento. Então eu quero agradecer a Deus por tudo isso e pela iniciativa que o irmão Leonardo teve em trazer esse trabalho muito bom. Deus abençoe. Graças a Deus. Honrado com a presença dos amados. E assim, algo que Deus colocou no nosso coração de estar trazendo algo assim que é diferente, porque o que me chamou a atenção na Escola Bíblica Dominical foi o modo que eu vi e gostei, e desde então implantei em toda a minha caminhada, que é uma Escola Bíblica Dominical participante. Como assim participante? Onde você vai instruir os seus alunos, vai colocar o seu modo de pensar e vai fazer com que os alunos participem da sua aula.
Por que é importante participar? Porque eu costumo dizer, assim como o nosso presbítero Rony, já presenciei aulas dele, em que fala que nós, professores, a gente aprende com os alunos, com a experiência que eles nos trazem também. E a teologia nas igrejas geralmente começa na escola bíblica dominical. Por que começa na escola bíblica dominical? É onde você inicia bons obreiros, excelentes obreiras, pregadores e pregadoras da palavra de Deus. E eu gosto também porque teve assuntos discutidos pela CPAD nessas revistas, e um assunto muito importante que está sendo abordado por diversas vezes, que é ética cristã. O que é ética cristã? Então, começando aqui lendo a revista, a gente vai ler aqui o texto áureo. O texto áureo já diz aqui do sábio apóstolo Paulo, que diz assim, está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. A gente aqui está vendo a visão de Paulo no que ele acha de ética cristã. O que é ética cristã? E ele vai falar nesse versículo da seguinte forma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Esse é o nosso texto áureo, a verdade prática. As Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. Já sem perca de tempo, vamos também ler aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles fizeram, também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e não escritas para aviso nosso, para que quem já são chegados os fins dos séculos, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? E assim, para começar, eu gostaria de discutir aqui com os nossos convidados esse texto áureo, que o texto áureo é algo importante que abrange a lição que a gente vai estudar. Assim como quando a gente vai pensar sobre um texto bíblico, que para nós é o texto áureo, a gente imagina logo, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um versículo que fica na nossa mente, é um versículo que eu mesmo acredito como o texto áureo da Bíblia. E no que difere a lição, o que é ética cristã? E esse texto áureo abrange o que é ética cristã. E vamos ler novamente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Um texto muito importante que Paulo fala sobre ética. E eu gostaria de perguntar aqui para o nosso pastor Gessé Ramos, o que ele acha sobre esse tema? Qual que é a visão da ética no conceito bíblico falado aqui por Paulo, pelo apóstolo Paulo? Muito bem.
O que é ética cristã? Eu coloquei aqui em resumo, a ética cristã é a revelação divina por meio da sua palavra, como regra de conduta, costumes e hábitos. Então, a Igreja do Senhor Jesus, ela defende a ética cristã, vive a ética cristã de uma forma geral e combatendo com a Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta, a qual nós aprendemos a andar e trilhar os caminhos do Senhor. Nós enfrentamos o mundo imoral, mundo de prostituição, todo tipo de miséria, corrupção, não é? E com isso nós podemos até nos envolver, como diz o apóstolo Paulo no texto áureo, se nós quisermos, por nossa própria vontade, nós podemos também. Porém, não convém a nós, porque nós defendemos a ética cristã. Nós vivemos a ética cristã, não é? Vivemos a Bíblia. Então não tem como vivermos a Bíblia e vivermos o mundo corrompido, o mundo imoral, que ultimamente tem piorado a cada dia, se alastrado por aí afora. Então a igreja é o meio principal para trazer essas pessoas que estão vivendo na imoralidade, né, na corrupção geral no mundo inteiro, trazer essas pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Isso é ética cristã para mim. Amém? E assim, ética cristã, então eu posso dizer, presbítero Rony, que ética cristã o manual da ética para um cristão é a palavra de Deus? Com certeza, sem sombra de dúvida. Porque aqui, conforme foi lido o texto áureo, se pegar a verdade prática, que convém que a virtude do bem viver cristão em sociedade. E na leitura bíblica em classe aqui, leitura bíblica em classe diz bem assim, no 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E a essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, cooperador, o que pode ser dito que a resposta já está dentro do próprio texto que lemos. A ética cristã, ela não é somente o que Paulo proibiu, mas como ela é o sermão que Cristo deu no monte. Que ele falou: o que fizeres bem, será bem feito, bem aceito. O que fizeres mal, será separado e apartado. Quando Jesus falou dessa maneira, ele falou o quê? Que o povo tinha que proceder bem. Se cobiçasse, se errasse, se pegasse, se matasse, se prostituísse, o povo seria excluído da sociedade, porque seria mal visto. Quando o texto diz que Deus não se agradou, ou seja, Deus ele estava se agradando de um povo que fazia o que era reto, e não de um povo que estava fazendo o que era errado. A ética cristã, ela não é somente o que Paulo falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, mas como também diz, eu tenho que me mostrar o meu bem viver na sociedade. Eu tenho que estar de bem com a sociedade, mas eu tenho que mostrar para eles que eu sou separado do mundo. A ética cristã, ela não somente traz nos dias de hoje uma separação, mas na cabeça de muitos confunde. Por quê? O ser humano, ele acha que aceitou a Jesus, ele pode tudo. Pelo contrário, ele tem que excluir tudo e tem que viver novamente. É uma vida regrada, é uma vida santa, é uma vida separada. Só que hoje em dia, com muitas coisas que estamos vendo por aí, a ética cristã, ela se tornou: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me convêm. Se baniu esse versículo, né? Que nem todas me convêm. O versículo que hoje muitos estão lendo é que todas me convêm. Só que há ainda um tribunal para ser passado, há um acertos de conta. Então, se no Antigo Testamento o Senhor falou que Ele não se agradou do que os homens cobiçavam, do que eles estavam fazendo, e naquele dia foram 23 mil que caíram, imagina no futuro. Com certeza, bem observado. E outra coisa que eu queria também passar aqui, e já passar esse assunto que o pastor Gessé Ramos, a respeito do que o presbítero Rony aqui nos informou.
Paulo está falando sobre um povo que andava com o povo de Deus. Teoricamente era para fazer a vontade de Deus, uma vontade ética, cumprindo os preceitos bíblicos. Eles andaram com Deus, só que porém aconteceu uma coisa bem diferente. O princípio ético deles não era o mesmo princípio ético que devia ser a questão, a conduta, o valor moral e cristão. E eu queria saber assim do pastor Gessé Ramos, no nosso meio de hoje, nosso meio atual, nossos dias, nessa geração, como que a gente pode dizer sobre a ética cristã dentro do meio cristão? Estamos cumprindo o papel ético dentro do ministério em si, assim, no geral? Como que os servos de Deus, que nem o presbítero Rony foi feliz no que ele falou, estão dentro da casa de Deus, mas será que estão cumprindo o princípio ético que é estipulado pela palavra de Deus? Olha, meu amado, sempre temos aqueles que são contra os princípios morais de Deus, não é? Estão, como na época de Cristo também, na época da antiga aliança, sempre teve alguns, né, que se desviaram, e por isso a palavra vem combatendo mesmo, não é? A ética cristã é para isso, não é? Defendendo os assuntos cristãos, os assuntos dados por Deus, não é? Na antiga aliança Deus deu a lei, não é? E Jesus cumpriu a lei, trouxe a graça, mas também a graça é a lei espiritual, certo? Então nós realmente temos pessoas muito dedicadas à obra do Senhor, que defende isso com todas as forças, não é? Espirituais, pessoas que buscam a cada dia, e um dos meios principais para levar a pessoa a esse conhecimento, essa dedicação, é a EBD, Escola Bíblica Dominical, que tira todas as dúvidas das pessoas, não é? É um local que a pessoa tem liberdade de fazer perguntas, tirar as dúvidas. Então nós teremos sempre, e digo que no mundo atual, e não só de agora, mas atualmente estamos vivendo o problema da humanidade, da sociedade, podemos dizer assim, moral e espiritual, né? Nós enfrentamos isso todos os dias. Então o cristão sempre vai estar confrontando, né, as questões morais, digamos entre aspas, imorais, né, que o mundo apresenta. É inevitável este confronto, é inevitável. A igreja de Cristo vai estar sempre confrontando as questões imorais, né, as questões mundanas, que querem adentrar a igreja a qualquer custo, como o presbítero Rony falou, né, que em alguns lugares tudo me é lícito, tudo me convém, não é? Mas a igreja de Cristo, que iniciou lá, igreja primitiva, na época dos apóstolos, devemos continuar com esta bandeira levantada. A ética cristã tem que prevalecer diante de um mundo corrompido. Com certeza. E abordando esse assunto também, a gente gostaria, o pastor fez menção sobre os mandamentos. Deus deu os mandamentos para Moisés. Deus foi lá, deu as tábuas do mandamento para Moisés. Um princípio de ética para o povo seguir. Só que Jesus, no Evangelho, ele fala que esses mandamentos são resumidos em apenas dois. Os dois principais: amará o teu Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente for analisar os 4 primeiros mandamentos, fazendo menção sobre como que devemos adorar o nosso Deus. Então, Jesus já resumiu os 4 primeiros com um mandamento: amará o teu Deus acima de todas as coisas. E os outros 3 últimos, que é as condutas morais do ser humano, ele resumiu como amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente for entender, a gente vai entender que se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar. Se você ama o teu próximo, você não vai matar o teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não vai mentir, você não vai dar falso testemunho, você não vai fazer
nada que desagrade ao Deus que nós servimos. Então, mediante a isso, eu gostaria de explicar também e contar assim com a colaboração do presbítero Rony acerca de um tema que está até aqui na leitura de segunda-feira. Os cristãos foram chamados para ser sal e luz, que está no livro de Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Até se o presbítero quiser abrir, para a gente estar explanando na Bíblia, Mateus capítulo 5, 13 e 14, que fala sobre o sal e a luz. E eu queria assim que o irmão explicasse, mas o que tem a ver com o que o irmão falou sobre os mandamentos? É algo que precede os entendimentos. A gente tem que saber, quando Jesus ele fala sobre ética cristã, Jesus foi ético. Jesus foi muito ético. Ele prezava pela ética. E quando ele ensinava sobre ética, ele trouxe esse assunto, que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. O que isso significa? O que tem a ver com a lição que a gente está estudando, presbítero Rony? Então, cooperador, quando Cristo falou que vós sois o sal da terra, ao meu ponto de vista, quem que come uma comida sem sal? Um doente, um enfermo, para não alterar o quê? A pressão. O crente dentro da igreja, quando ele não escuta a palavra de Deus, ele não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, se distrai com qualquer coisa, com alguma pessoa que passa do lado de fora, com o telefone, com o aplicativo que ele está mexendo no celular. Então ele não se passa de um crente doente, porque ele não tem o tempo para ouvir, para se alimentar. O sal, ela dá gosto. Quando Jesus falou, vós sois o sal, ou seja, vós darão gosto às pessoas para que possam ouvir e se alimentar. Ninguém pode pegar uma pessoa doente e colocar uma comida já bem temperada na frente dele, porque senão ele vai passar mal, porque ele ainda não foi passado naquele processo, para poder voltar a ter força, voltar a ter ferro novamente, para poder se reerguer, para poder voltar novamente a comer uma comida temperada. Então, quando Cristo falou, vós sois o sal, ele estava querendo dizer no princípio ético que vós sois diferente, vós sois uma transformação, vocês não são mais insípidos, porque senão para nada aproveita. Quando Jesus falou bem assim, se vós sois o sal da terra, e os outros não ouvem, é porque eles estão enfermos, estão doentes, porque não quer atentar para a verdade. Mas se vós sois o sal, e eles ouvem, eles te dão crédito naquilo que vocês falam dentro da palavra, então vós sois diferente do mundo. Quando ele fala, vós sois a luz, ninguém que anda escuro, quando tem aqueles apagão geral, ninguém pode enxergar um palmo da sua frente, como houve uma das 10 pragas, que o dia se tornou noite e que mal conseguiu se enxergar. Precisava do quê? De uma luz para poder saber onde estava pisando. Poderia pisar num animal feroz, numa áspide, poderia pisar numa cova, poderia pisar numa armadilha, e poderiam vir aí se machucar, os ferimentos, até mesmo mortais. Só que quando Jesus falou, vós sois a luz, vocês guiarão os que estão em trevas para a luz. Então o crente, quando ele é sal, ele é transformado, ele é diferenciado, ele é separado. Quando ele é luz, ele é visto por todos. Ninguém está em trevas, ele pode ser visto, mas quem está na luz, ele pode ser visto por todos, porque a luz que está na vida dele não é própria, é do Espírito Santo. Isso se traz para a ética cristã, como os amados aqui acabaram de falar. Se eu estou no mundo, eu faço a diferença do mundo, porque Cristo me resgatou. Se eu estou no mundo, continuo com os princípios do mundo, eu sou simplesmente um sal insípido para que nada serve, e sou uma candeia apagada, ou acesa colocada debaixo de um velador, e não em cima. Então o princípio cristão ético é esse, irmãos. Eu tiro que desde o começo Deus sempre vem advertindo o povo a um viver santo, um momento santo, a uma separação totalmente diferente da do mundo. Deus criou o mundo, criou os seres humanos, mas ele falou, segui e buscai, porque senão ele não teria falado para Josué, medita de dia e de noite nas palavras. Josué teve um princípio ético, mas primeiro ele ouviu a quem? A Moisés, que Deus falou com Moisés. Hoje nós ouvimos quem? O nosso pastor, presidente, os pregadores. Nós lemos a Bíblia, nós tiramos as nossas dúvidas e seguimos o princípio ético de quem? De Jesus Cristo. É a Bíblia. Se não for a Bíblia, irmãos, a Bíblia é a bússola do crente. Ela é o caminho.
Jesus falou: o Espírito Santo vos fará saber tudo que ao meu respeito está escrito. Não foi outra. Ele não falou que seria o mundo, ele não falou que seria as trevas, ele não falou que seria a tribulação. Ele falou: não, o Espírito Santo vos fará saber tudo que está escrito a meu respeito na Bíblia. Então, o princípio ético sobre sal da terra e luz do mundo é esse: é ser separado, ser diferenciado. É verdade, é verdade. E assim, a gente vai entrar com o assunto também, pastor Gessé Ramos. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor: qual que é a diferença entre a ética cristã e a ética secular? Olha, tanto é que na lição fala do confronto, não é? A ética cristã confrontando, não é? Os costumes mundanos, as questões morais do mundo. Então são muitas diferenças, principalmente porque Jesus disse que nós estávamos no mundo, mas no mundo nós não somos. Então tem uma grande diferença. Nós podemos, como o presbítero Ronei falou aqui, professor da escola bíblica, nos falou que nós podemos viver no mundo, mas no mundo fazer a diferença. Nós somos diferenciados. Não podemos de forma alguma nos misturar com as coisas mundanas, porque senão não tem diferença. Entendeu? A diferença a ética cristã são os princípios de Deus, né? Que estão na Bíblia, que nós temos acesso todos os dias, né? Lemos a palavra de Deus todos os dias e nos certificamos da ética cristã, a qual Jesus trouxe para nós. A lei de Moisés, Deus escreveu, mandou Moisés entregar, não é? No Decálogo, né? O Decálogo entregou para Moisés para ensinar o povo a ética cristã na lei. E depois Jesus veio cumprindo a lei e trouxe, né, a ética cristã na graça. Nós vivemos atualmente na dispensação da graça e vivendo a ética cristã como nunca. Devemos viver a ética cristã e combater, confrontar com as questões morais do mundo atual. Amém? E já seguindo nessa linha de raciocínio, o filho dele, José, foi um homem ético, pastor Gessé Ramos? Com certeza, né? Tem toda a história de José. José viveu esperando, viveu na esperança, né? Tendo tudo contrário a ele, porém ele era um homem ético, né? Diante de Deus, servia a Deus com toda a fidelidade, né? E sabia no seu íntimo que no dia certo, não importa quanto tempo passasse, o qual passou mesmo, mas ele sabia que o dia ia chegar, né? Então vale a pena ser ético diante de Deus, né? Em todas as circunstâncias, aconteça o que acontecer, né? Ele recebeu a sua bênção, sendo em muitas vezes perseguido, humilhado, né? Preso, né? Tudo contrário a ele, mas ele sabia que a sua conduta era boa, era perfeita diante de Deus, então Deus não o desprezaria. Os homens, em todas as situações a qual ele viveu, desprezaram ele, não deram nada por ele, não é? E jogaram ele para baixo. Porém Deus o acolheu e no momento certo ele foi exaltado, porque teve ética, esperou no Senhor. Amém? Eu gostaria de avisar vocês que essa é a primeira lição, então muita coisa vai ser melhorada, muita coisa vai ser colocada nas lições, entendeu? Dentro da palavra de Deus, para a gente discutir assuntos importantes. O próximo tema é ética cristã e a ideologia de gênero. Se você tiver qualquer dúvida de acordo com essa lição, você coloca nos seus comentários, nos seus posts, compartilhem para mais pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus.
e pode fazer sua pergunta. Próxima lição, se vocês quiserem participar, vocês podem mandar suas perguntas, iremos tirar suas dúvidas em nome de Jesus. E assim, já gostaria de tá acabando o nosso tempo, gostaria de agradecer ao pastor Gessé Ramos, gostaria de agradecer ao presbítero Rony por ter colaborado com esse programa esse que vai melhorar, vai evoluir e a palavra de Deus vai ser disseminada. E vamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Desde já, gostaria que os pastores dessem a sua contribuição final, sua observação geral. Pastor Gessé. Muito bem, eu quero agradecer em nome de Jesus por esses momentos que estivemos aqui, muito gratificante para mim, para o ministério. Quero agradecer em nome da AD Paz no Vale, que todos sejam abençoados em Cristo Jesus. Presbítero Rony. Agradeço aqui ao cooperador Leonardo, o pastor Gessé pelo apoio, irmãos? E aos amados ouvintes, ao nosso irmão Marcos, que Deus possa abençoar, o pastor Maurício que esteve aqui presente, e que não será somente essa, mas que possamos cada vez mais aí contribuir para o crescimento do reino do Senhor. Que Deus abençoe os amados irmãos. Muito obrigado, seja todos abençoados pela palavra de Deus, e na próxima segunda às 7 horas da noite estaremos de novo trazendo o próximo assunto, ideologia de gênero perante a ética cristã. Tira todas as suas dúvidas, envia suas perguntas que estaremos contribuindo, e terá um outro participante convidado especial que a gente vai trazer para o programa, e vamos trazer mais assuntos importantes esclarecendo a dúvida de vocês. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus.